E aí, moçada, bom dia, vamos lá, mais milzinho pra conta, mais um tijolinho empilhado, mas o que eu quero falar com vocês depois é sobre plano de trabalho, trilha ou trilho, vamos falar sobre isso? Então é o seguinte, antes de começar o meu trabalho aqui, antes de começar meu treinamento, eu fiz todo um processo de dizer como é que seria, de dizer como é que eu nadaria, como é que seria a minha pernada, como é que seria a minha arrancada de cada borda, quanto tempo eu ficaria em cada borda à medida que eu viesse fazendo as voltas, que a quantidade de oxigênio que o meu organismo, então eu estava inspirando, ele era suficiente. Então eu fiz todo esse trabalho, inclusive a posição de mão, a puxada, a quantidade de água que eu puxava, o tempo ou a medida, né, a distância de deslize, foi muito bom. Esse era o plano. E aí, até aí eu estava num trilho, e vai para um lado, vai para o outro, faz uma coisa, faz outra. Você via, né? Eu me via um pouco cansado, às vezes dava uma parada acima daquela que eu tinha me programado, mas enfim, estava continuando a minha natação aqui. E eu percebi então que hoje, em termos de resultados, eu consegui fazer quase que 2 minutos abaixo do que eu fiz na última quarta-feira. E com quase 30 braçadas a menos. O meu nado ele foi muito bom nesse sentido, porque eu resgatei, voltei ao plano original, me coloquei no trilho e vamos em frente para ver o que acontece. Nem tudo são rosas. Pois é, e por que nem tudo são rosas? Por isso que eu digo que o plano ele tem que não ser um trilho para não te engessar, ele tem que ser uma trilha para que você possa fazer os ajustes que você precisa fazer, e até porque isso é um conceito básico do PDCA, então da evolução à medida que você vai crescer. Muito bem, então quando chegou na volta 31, o meu relógio vibra, então eu estou aqui com o relógio vibra, e aí eu olho, faltando 9 voltas para acabar o treino, ele falou: moço, o gato subiu no telhado, a sua bateria está acabando. Aquilo me desconcentrou completamente, assim, porque eu falei: nossa, eu preciso fazer o meu treinamento antes dessa bateria acabar, terminar o treinamento antes da bateria acabar. E aí aquele plano que eu tinha, ele virou meio que, sei lá, aquela coisa doida de você sair dando braçada e pernada e respirando, fazendo tudo aquilo que eu tinha percebido, que eu já tinha definido lá no treinamento anterior não fazer, que era o cuidado que a gente precisava ter. Então o que acontece? Essas coisas acabam nos distraindo, elas acabam trazendo a gente para um outro lugar e você esquece de focar naquilo que é importante, naquilo que é relevante. E eu ainda assim, pelo menos umas 5, 6 voltas, eu ainda segui firme, aquela ânsia de chegar logo, porque senão eu ia perder todas as medidas que eu tinha feito até aquele momento. E aí vem o ponto, você tem que nesse momento sair do trilho e pegar, não é pegar um atalho, mas pegar uma trilha. Você tem que fazer um desvio para conseguir superar essa dificuldade. E é muito interessante que tem um autor que ele fala que o ser humano aí tem 60, 70 mil pensamentos por dia, e esses pensamentos eles acabam se transfigurando na nossa realidade, né? A gente acaba fazendo isso. Muito bem, então eu falei: nossa, vai acabar a bateria, vai acabar a bateria, vai acabar a bateria. Eu perdi eficiência nessas últimas 9 piscinas. O que aconteceu? O relógio aguentou firme até o final. A bateria não acabou, eu consegui fazer a medida, e se eu tivesse ficado no plano, a coisa certamente teria sido melhor do que o resultado que eu contei para vocês hoje. E aliás, tem outra coisa também. Antes de você começar a jornada, é importante que você tenha nos seus instrumentos, nas suas ferramentas, no seu caminho, aquilo que é básico que esteja com você. Aprendi muito isso lá no caminho de Santiago, estou aprendendo aqui a cada dia conhecimento prático que a gente vai aplicando. Então muitas vezes é isso, a gente pensa demais, as coisas não acontecem, gastei energia, fiquei preocupado, bebi água um pouquinho aí, ainda bem que só tinha aí praticamente eu na piscina hoje, e a coisa ela acabou não acontecendo. Muito pelo contrário, ela foi muito boa em relação ao resultado que eu tive na quarta-feira. Entretanto, ele poderia ser muito melhor ainda hoje, né? De qualquer forma, foi mais um dia, mais um tijolo empilhado, eu mereço celebrar. Vou tomar um açaí batido com água. Beijo para vocês, excelente fim de semana, fiquem todos bem por aí.